Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar as declarações de António Costa, que admite investimento para melhorar estabelecimentos prisionais. Falamos das alterações que o Governo irá fazer no contrato do Ciresp, com o objetivo de reduzir falhas. Ainda os portugueses que consideram que há desigualdades de rendimentos. Na atualidade local, Gaia vai ter provedor do cidadão e falamos ainda dos húngaros que estão a emigrar mais. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino Almeida, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente então por falar dos estabelecimentos prisionais. De facto, aqui então António Costa a falar na necessidade do investimento para melhorar, digamos assim, os estabelecimentos prisionais. Bem, uma saudação a todas e a todos os nossos telespectadores. Há muito tempo que nós sabemos que as prisões estão sobrelotadas, o que, de alguma maneira, também faz questionar o sistema prisional, mas é sabido que não tem havido condições para reformas do sistema prisional, pese embora, e do sistema judicial, que é o que na realidade está na base do sistema prisional, e sabemos que no tempo da Troika houve algumas medidas no sentido de aligerar procedimentos, mais pela via do encarecimento do acesso à justiça. Hoje as custas e outros custos de justiça são brutais e, portanto, procurando que os cidadãos não recorressem tanto à justiça. No caso das prisões, é consequência das sentenças. É sabido que Portugal, segundo leio, é o país onde há mais prisão preventiva. E isso, naturalmente, faz com que as nossas prisões estejam sobrelotadas. Viemos de uma crise económica e, portanto, ainda há muitas condições, do ponto de vista social, para que aconteçam crimes contra as pessoas, contra a propriedade, enfim, todo tipo de furtos, muitos, que levam muitas vezes a prisões que nós não percebemos bem, como por exemplo haver pessoas que têm penas suspensas por desvios de milhões de euros e outros que vão presos com prisão efetiva por 24,3 euros de ter, digamos assim, pegado num chocolate no supermercado. É preciso fazer uma reforma na Justiça? É preciso fazer uma reforma na Justiça, mas entretanto estão lá pessoas. E não é suposto que as pessoas, na sentença nada é dito, que a pessoa, além de perder a liberdade, que é algo que nós dificilmente conseguimos imaginar, os que têm a possibilidade de se levantar, ir onde quer, pensar para onde vão, com quem vão estar, numa situação de prisão isso não acontece. Há tarefas impostas, portanto há um regime de quase tipo militar para as tarefas normais e depois não tem que haver uma degradação das condições de vida das pessoas, porque antigamente condenava-se ao degredo, que era de facto ser colocado numas condições quase infra-humanas, fazia parte da pena, agora não faz, só faz a pena de prisão, de detenção. E, portanto, como não há degredo, é importante que os nossos estabelecimentos prisionais tenham condições mínimas que garantam que a pessoa que ali cai, à saída, não está pior do que quando para lá entrou. E, em muitos casos, sabemos o que está, porque, naturalmente, com exiguidade de condições, vencem os mais fortes. No mundo adverso, são sempre os mais fortes. E, portanto, faltam os mais também fortes... recursos humanos, faltam guardas prisionais. Já lá vamos. E, portanto, num mundo onde as margens comprimem, digamos, as pessoas, há naturalmente esquemas e formas de sobreviver. E isso leva para a questão que colocou. De facto, ontem foram colocados 400 guardas prisionais. Eu não tenho memória de um número tão grande de uma vez só. Sei que este era um processo que se arrastava de vários governos e que, naturalmente, sempre ligados à questão. As despesas com pessoal são despesas que, uma vez assumidas, têm que ficar, porque não é bom. Já o fez, mas não é bom que continue a fazer. O Estado está a integrar precários, portanto não pode estar a criar ao mesmo tempo emprego precário. Portanto, tem que criar emprego que fique para muitos anos. Eu lembro-me que já aqui falámos várias vezes, por exemplo, em Gaia, nós tivemos 15 anos à espera de poder fazer uma recruta para os bombeiros sapadores, ou seja, os bombeiros sapadores que nós lá temos são pessoas, na maior parte dos casos, à beirinha da reforma. Significa, portanto, que a sua capacidade física, a sua atenção e tudo isso está prejudicada, mais ainda num ambiente prisional. Portanto, além disso, os guardas prisionais também viram reduzido o número de horas de trabalho por semana. Trabalham agora 7 horas por dia. E, portanto, significa com isto que nós vamos precisar de reforçar, digamos, o pessoal nas cadeias, mas eu espero também que seja pessoal não só
capaz de manter a ordem, mas fundamentalmente tenha condições de fazer com que aquelas pessoas estão ali por um ato errado e que não estão condenadas a permanecer sempre marginais toda a vida, incluindo na forma como são tratados. Albino Almeida, os guardas prisionais contestam também os novos horários nas cadeias portuguesas e exigem a demissão de Celso Manata e, nesse sentido, fizeram uma vigília de protesto. Pois, fizeram uma vigília, manifestaram-se, mas eu acho que andaria mal qualquer governo que pudesse seguir um tal caminho. Isto, se valesse assim, um dia destes, tínhamos de facto uma degradação. Já não é completa. A primeira vez que se manifestam, Albino Almeida? Não, não é a primeira vez, e eu conheço algumas pessoas que trabalham ali. Há uma na própria cabeça dos guardas prisionais, suponho eu, que há uma ideia de discriminação negativa, está a ver? Por exemplo, comparados com os guardas da PSP, comparados com os guardas da GNR, se alguém diz a farda não é a mesma, a guarda prisional parece também, peço desculpa de o dizer, da família dos detidos. E, portanto, há aqui uma espécie de questão conceptual, digamos assim. Admito que possam ter, digamos, razão naquilo que querem. Não me pareceu nada adequado, foi que escolhessem o dia em que entram mais 400 para fazer aquela manifestação. E, portanto, como todas as manifestações que decorrem em período de negociação, penso que foi um erro, honestamente, não pela causa em si, que pode até ser justa, e pelos vistos é porque a Ministra admitiu que estava a negociar aspectos que é preciso negociar, mas o momento que escolheram foi muito mau, porque há muitas outras necessidades em muitas áreas públicas que não são supridas com um tal número de recursos humanos a entrarem todos de uma vez. E, portanto, acho que escolheram mal o momento. E espero que o Governo consiga chegar o mais rapidamente possível a acordo para que tenham estabilidade no seu trabalho, e o horário de trabalho aqui não é despiciando, não estamos a falar de uma coisa qualquer, porque estamos a falar de horários de trabalho que têm que cobrir o dia inteiro e, portanto, obrigam as pessoas a ter vários estilos de vida durante o tempo em que estão como guardas prisionais, mas a verdade é que também é preciso ter noção de que algumas profissões se escolhem porque em princípio se sente capaz de trabalhar nelas com as condições que elas têm. E, portanto, entraram novos quadros, apesar, como diz, de haver a noção de que esta luta vem de longe, não creio que seja pela mesma razão que era antes, que era simplesmente não haver mais guardas prisionais, ou seja, os que estavam lá eram obrigados a desdobrar-se para garantir as condições de segurança. Pelo menos um dos problemas está resolvido. Pelo menos um dos problemas está resolvido. Portanto, quando estava resolvido um problema, fazer uma manifestação, penso que é um erro. Como é que viu o discurso de António Costa nesta tomada de posse dos novos guardas prisionais, precisamente no estabelecimento prisional da Carregueira, em Sintra? A Carregueira, em primeiro lugar, era um quartel. Quem se lembra da Guerra Colonial sabe que aquilo era um dos quartéis de maior prontidão para os soldados que iam para o ultramar. Foi transformada depois da Guerra do Ultramar numa prisão pela sua dimensão e pelas condições que tem. Sabemos que passaram pela Carregueira alguns cidadãos que foram, antes de condenados, cidadãos proeminentes, com visibilidade pública. Estou-me a lembrar do Carlos Cruz, por exemplo, e do ex-presidente do Benfica, Vale Azevedo, e por isso é simbólica. É uma adaptação de uma estrutura militar, não é? Portanto, já dividida em camaradas, etc., para uma prisão. Será talvez a maior prisão do país e de grande segurança, porque era um quartel. E aquilo que lhe posso dizer é que António Costa foi o ministro que passou, por exemplo, o Corpus Christi, que é hoje um convento fabuloso no Cais de Gaia, disponível aos cidadãos para visita, passou de prisão de raparigas, que era uma casa de reclusão de raparigas, tutelada por freiras, mas era uma casa de reclusão, até a última vez em que Costa foi Ministro da Justiça. Foi ele que efetivamente passou aquele mosteiro para a Câmara de Gaia, de então, e acabou já numa lógica de que as prisões devem ser lugares de segurança, lugares que tenham determinado tipo de características e que antes, como todos sabemos, raras eram, nos séculos passados, há muitos anos, de raiz, que não creio que se tenham construído nenhuma prisão especial, a não ser a de Custóias, Passos de Ferreira, e estas todas também já com umas boas décadas, não é? Por isso, diria que faz parte da visão do atual Primeiro-Ministro, que já foi Ministro da Justiça, é bom dizê-lo, uma certa preocupação com a coerência que tem que existir entre um sistema que não é um sistema de degredo, é um sistema de prisão, que é ao mesmo tempo de
digamos assim, de requalificação das pessoas para voltarem à vida ativa e não voltarem a cometer os crimes pelos quais foram condenados. Muito bem. Albino Almeida, passamos então agora para o nosso próximo tema, então depois de termos visto aqui e analisado a cerimónia de posse de quase 400 novos guardas prisionais. Falamos agora do Governo, que altera contrato do Ciresp com o objetivo de reduzir falhas. De que forma é que então vai ser feita esta alteração ao contrato do Ciresp e que realmente é uma alteração necessária, Albino Almeida? Bem, é uma alteração necessária porque eu ainda não vi ninguém propor, a não ser umas notícias mirabolantes que por aí vieram de que a SONAI teria a seu tempo também querido ficar com o Ciresp. A SONAI é de facto uma empresa de grandes méritos, mas ainda não percebi de facto qual é a alternativa ao Ciresp. Não havia nenhum partido da Assembleia da República, nos debates que foram feitos, e lendo com atenção o relatório das duas comissões de inquérito que foram feitas aos incêndios, o Ciresp de facto não terá respondido. Desde logo porque se percebeu depois que muitos das comunicações elétricas estão em cabos de alta tensão que atravessavam as próprias matas e que arderam com elas. Em segundo lugar, porque também julgo saber, e por isso ainda há dias um cientista americano ligado aos fogos veio dizer, enfim, não muito abonatório para os nossos bombeiros, mas o que eu sei de fonte limpa, de quem esteve nos fogos, era que os telefones eram usados para, não para a logística dos fogos, mas muitas vezes, porque se de outra maneira não há acesso quando se está num incêndio, para tratar de assuntos de logística para os quais o Ciresp não foi pensado, portanto, sobrecarregando as linhas. Eu diria que é necessário que o sistema responda àquilo para que foi pensado, que não seja utilizado pelos bombeiros em campanha como linha de telemóvel, não é? Porque se percebe quando o telemóvel não funciona, mas enfim, terão que ter outros meios, e que os núcleos operacionais de comando, chamados NOP, tenham aqui um papel muito importante, porque são aqueles que em cada momento estão a garantir que o sistema funciona. É importante reforçá-lo nos termos em que as comissões de inquérito chamaram a atenção que tinha havido inequivocamente falhas do Ciresp. Como é que lhe parece que está a ser preparada, digamos assim, este ano relativamente aos incêndios florestais? Já o disse aqui e reitero, o Ministro da Administração Interna atual, o Dr. Eduardo Cabrita, é um jurista de formação, foi aliás aluno, acho que eu não fiz nenhuma regulação de polichinelo aqui, foi aluno do atual Presidente da República e, portanto, é alguém que tem o conhecimento do funcionamento destas matérias. É alguém muito determinado e, portanto, está a cumprir escrupulosamente a instrução que foi dada, que o Governo optou, que era fazer tudo o que está inscrito e escrito, ou de outra maneira, escrito e inscrito, porque escrever é estar lá, inscrito é aquilo que quer dizer o que lá está escrito. Está a ver? E, portanto, aquilo que o Governo interpretou como não só o que está escrito, mas o que está inscrito naquilo que está escrito é o que o Governo está a fazer de forma sistemática. Por isso, tem procurado respostas e tornado público o que está a fazer nas respostas às questões fundamentais levantadas pelas comissões de inquérito. E esta é, de facto, uma das medidas. E essa é uma das que, inicialmente, todos tentaram fugir com o rabo à seringa, porque havia uma ministra para abater e um secretário de Estado que era muito mais fácil abater, mas, na realidade, o tempo ia provar que o Ciresp falhou, que as redundâncias não funcionaram e, portanto, que aquilo que era um desinvestimento que foi feito ao longo dos últimos anos antes do atual Governo, que ainda se manteve no primeiro ano de governação desta maioria, foi catastrófico, portanto, desse ponto de vista, porque foi pedida uma exigência muito grande. E eu quero, aliás, dizer que o próximo ano... Mas era uma exigência que tinha que corresponder, exatamente, ou pelo menos que deveria estar preparado para responder. Mas eu estou convencido que o país irá assistir até ao verão a um conjunto, portanto, poderá monitorizar um conjunto de medidas que várias entidades estão a preparar para, com o Governo, poder preparar o melhor possível a eventualidade de um verão tão nefasto como foi o anterior. E é de facto necessário que o Ciresp tenha maior eficiência e não falhe. Exatamente, e é fundamental porque há um sistema que está por cima dos bombeiros, que é a Proteção Civil, que disponibiliza os meios que são pedidos, que faz a avaliação rápida e que disponibiliza os meios como os helicópteros e outras coisas assim, que tem que funcionar, porque se não funciona, aquilo que inicialmente possa ser um incêndio pequenino, como vimos num caso, depois se transforma em que o vento consegue fazer com que ignições diferentes se juntem fazendo um fogo descomunal como aconteceu em outubro. Sendo certo que é hoje absolutamente claro para toda a gente que os fogos de outubro não foram um acidente, foram uma coisa planeada
para, por exemplo, fazer com que o Pinhal de Leiria, com todo o simbolismo que ele tem na cabeça dos portugueses, e a sua quase completa destruição num fogo que foi colocado longitudinalmente para atingir os objetivos que atingiu, foi um crime pensado, provado, e já vieram a público muitas notícias já vieram que davam conta exatamente, desse e portanto eu espero que haja também a esse nível muitas medidas que não faço questão de saber, porque tenho bem consciência no lugar onde estou, a presidir a Assembleia Municipal, que a melhor caça não é aquela em que o animal sabe que está a ser perseguido, é aquela em que o animal não desconfia que está a ser perseguido. Aliás, os municípios têm também aqui uma responsabilidade neste grande, planeamento. Nesse planeamento, no teste dos sistemas que têm ao seu alcance, testá-los para ver se funcionam, na questão das informações e na questão também de utilizarem os meios que têm para prevenir as ignições. Uma última nota relativamente ao Ciresp. Em caso de incumprimento pela operadora que gera o Ciresp, as multas podem ter um valor mínimo de 5.000 euros e um máximo de 200.000 euros. Pois eu imagino que haja boas razões para serem esses números e não outros. A minha é relevante porque eu costumo dizer que a vida humana... Mas até agora houve, de facto, alguma multa ao Ciresp pelas condições de 2017? Eu penso que houve, mas como sabe, estas coisas são contestadas, não é? Quando a multa, não sei se o cidadão lá em casa sabe, mas quando há um auto de notícia que é alguma autoridade tomou conta de uma ocorrência que não é legal, emite um auto de notícia. Quer dizer, o auto de notícia diz que às tantas horas do dia tal... alguém viu um facto anormal, um facto ilegal, um facto criminoso e relata isso. A entidade que recebe tem que olhar para a comunicação e ter suficiente fundamento para dizer que alguém é passível de ser multado por incumprimento, por negligência, pelo que for. Só que há um período em que essa entidade manda a multa ao cidadão e tem que lhe dar o direito de defesa. E o que acontece é que estas grandes multinacionais e outras usam os tribunais como direito de defesa. Portanto, eu diria que o ideal seria criar as condições para que o sistema funcionasse, porque na realidade não só as multas não resolvem nenhum problema, como são proteladas no tempo fazendo todo o tipo de recursos judiciais e jurídicos e, portanto, em si mesmas não repõem coisa nenhuma. É evidente que tem que existir porque todos os contratos têm penalizações contratuais por incumprimento, mas não me parece que seja o caminho, porque a grande questão é que quando nós olhamos para isto e achamos que há empresas aqui, não sei o que mais, depois quando vamos ao mercado não há mais empresas a não ser aquelas. Aliás, nós soubemos há dias que o Governo colocou já por 2 vezes, concursos para ter meios aéreos e não consegue os meios aéreos todos. E, portanto, isso significa que há aqui limitações profundas e que, ao contrário do que alguém disse, a famosa fileira dos fogos não é tão lucrativa, porque se fosse assim tão lucrativa, tinha mais concorrência e, pelo que eu percebo, não há concorrência ou então há cambão. Muito bem. O que é crime também. Cambão é crime, como sabe. Passamos agora ao nosso próximo tema. Portugueses consideram que há desigualdade de rendimentos e são, aliás, os europeus que mais se queixam. Certo. A diferença em números é de cerca de 8 décimas, mas o problema é no que isso se traduz em matéria de ordenados. Ou seja, ainda ontem o Conselho de Ministros, naquela que é talvez a maior reforma deste governo, porque não foi anunciada, porque não muda nada das leis anteriores, só as melhora, que é o que deve ser feito uma reforma, uma avaliação, uma melhoria, que é a questão da habitação. O Governo definiu um teto de 1.700 euros de rendimento em família para ser apoiado para rendas sociais. E, portanto, quero eu dizer com isto que essa é a maior prova de algodão, digamos assim, de como rendimentos em Portugal, além de serem baixos, são assimétricos, porque... Há desigualdades em Portugal. Há desigualdades em Portugal graves. E há desigualdades quando a gente olha para vencimentos absolutamente, desculpem a expressão lá em casa, pornográficos, como são os vencimentos de gestores de algumas empresas públicas, que chegam a ganhar 10 vezes mais do que um deputado, mesmo aquele que ontem revelou as contas, o meu amigo Ascenso Simões, que teve a tranquilidade, a grandeza e a transparência de revelar quanto é que ganha, e, portanto, tudo explicadinho, mas que na prática envolve 7.500 euros, e 7.500 euros em moeda antiga são 1.500 contos, para quem está lá em casa. E, portanto, significa quando nós ouvimos falar de salários de jogadores de futebol, de treinadores, de dirigentes de empresas públicas, nós ouvimos falar, no mínimo, de 10 vezes mais estes valores por mês. No mínimo, de 10 vezes mais. Mas os jogadores de futebol é completamente diferente mas os gerentes, os gestores de empresas públicas são pagos com os nossos impostos.
E, portanto, e sabemos que se forem trabalhar aqui para o lado, para a Espanha, aquilo dobra. O salário dobra. Portanto, temos que olhar para a realidade portuguesa e há muito trabalho a fazer para termos um leque salarial justo. Não é cortando aos que ganham muito que se consegue dar aos que ganham pouco, é procurando, como o Governo tem feito, na minha modesta opinião, garantir uma subida sustentável do salário mínimo, que irá acontecer em 2019. Exatamente, e reconstruir. Mas mesmo assim que se irá manter como um dos mais baixos Exato, da Europa, sem dúvida, mas mais, que era o que eu ia dizer-lhe, ou seja, estão a entrar mais 400 guardas novos, entraram 5 mil professores, entraram 7 mil pessoas no sistema de saúde, o que está a fazer falta é uma carreira, para que os salários de facto não fiquem parados tantos anos a fio sem que se mexam, porque muitas empresas privadas, pelo facto de terem estado a pagar, há anos pagavam um bocadinho acima do salário mínimo, agora estão à espera que o salário mínimo lá chegue e as pessoas estão há 5, 6, 7 anos a ganhar o mesmo em empresas públicas e o mesmo significa menos 600 euros por mês. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de um tema local, falamos de Gaia. A Gaia vai ter um provedor do cidadão. Qual é o objetivo deste provedor do cidadão no Concelho de Gaia? Olha, isto é uma matéria que foi muito abordada até nas Assembleias Municipais no mandato anterior e a aprendizagem que fizemos daquilo que era necessário como provedor de cidadão tem a ver com uma necessidade absoluta de haver alguém que possa fazer uma monitorização. Eu diria como aos ingleses, in God we trust, but we always audit. Quero eu dizer com isto que eu confio em Deus, mas na prática passo a vida a auditar e a inspecionar. Ora, há hoje muitos mecanismos de arranjismos e amiguismos e pequeno favor na administração pública que trazem problemas de imagem a um executivo que muitas vezes nem sabe que aquilo está a acontecer. Exemplos, por exemplo, cidadãos que nos denunciam que alguém da Câmara com o nome lhes pediu X valor, tendo obtido ou não para tratar de um assunto de urbanismo ou coisa que o valha. Por isso, estas questões devem de facto ter alguém, quando são denunciadas, sejam de facto averiguadas, para nós matarmos a serpente no ovo. Dizer-lhe também, e por isso aqui a questão está mais focada na corrupção, que nós percebemos que será mais um gabinete de anticorrupção? É um gabinete anticorrupção, nesse sentido, ou seja, de desmontar os mecanismos de rede fina que se vão estabelecendo e que geram fenómenos destes, que começam no amiguismo, no pequeno favor, na retribuição por alguma coisa que se acha que o outro fez, ou então, do lado dos funcionários, pela venda de dificuldades por venda de dificuldades para depois comprarem, para o cidadão comprar facilidades pagando-lhes, não é? Por isso, eu espero que seja também muito ligado às escolas para fazer prevenção. Eu tenho bem consciência, pelo trabalho que desenvolveu ao longo dos anos, que este provedor terá que ser alguém que também possa induzir as escolas a que os miúdos percebam que há caminhos que levam depois à grande corrupção. Dizia-lhe também que algumas juntas de freguesia em Gaia têm a provedoria do cidadão, quer dizer, o cidadão que se sente mal recebido nos serviços, que sente com uma necessidade demora muito tempo a ser alcançada, um procedimento é muito lento. Estes são a provedoria dos cidadãos. Eu creio que esta também fará articulação com essa, mas fará uma centragem nos processos que previnam a corrupção. Eu prefiro falar de prevenir a corrupção do que anticorrupção, porque sabemos bem que quando está dinheiro envolvido, a mente humana é muito criativa e, portanto, aliás, essa é a base do sistema capitalista, é a liberdade e criação. E, portanto, desde que haja liberdade e que eu possa pôr em prática as minhas ideias e tenha cúmplices, tanto posso fazer bons negócios legais como posso fazer bons negócios que não são legais. É um processo que deverá avançar até ao final deste mês? Sim, pelo menos do ponto de vista da indicação da pessoa é o que eu percebo que há aqui, porque se ele é autónomo, dificilmente poderemos dizer o que é que ele vai fazer, porque imagino que quem aceitar o lugar também tenha uma ideia de como vai desempenhá-lo e das condições que precisa para o fazer de forma cabal. Muito bem. Falamos agora de política internacional, vamos falar da Hungria. A Hungria não tem grande tradição de imigração, mas a verdade é que os húngaros estão a emigrar mais. Provavelmente porque os húngaros estão a avaliar o regime ao qual deram maioria, renovando-a, como um regime que não lhes dá condições de viver, o que é paradoxal, quer dizer. Ou então estamos perante uma classe de cidadãos húngaros que, não tendo votado nesta maioria, que está à frente da qual está o Sr. Viktor Orbán,
não se rebeiem e tenham receios fundados, presumo eu, para saírem do país, de que ali não terão um grande futuro. Portanto, eu não tenho ainda informação que me permita saber o perfil das pessoas que estão a sair da Hungria, mas imagino que seja uma classe média e alta que se sente, de facto, mais estas questões da liberdade formal, da democracia, que se incomoda com as perseguições por causa de delitos de opinião. Tudo isso me parece possa estar a levar a isso, porque depois há um conjunto de pessoas que são a chamado povo, enfim, numa lógica mais de classes baixas e que não terão condições de sair da Hungria e, portanto, não me parece que seja um êxodo. Parece-me que é um fenómeno, ou tudo aponta, eu preciso de mais informação, poderemos voltar a isto noutros programas, mas tudo aponta para um êxito de uma classe que se sente particularmente incomodada com a situação da Hungria, com o modelo húngaro e que provavelmente não terá votado nesta solução, mas que a viu imposta pelos votos dos outros. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então com a Hungria. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Obrigado para si também, para os nossos telespectadores. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião com Albino Almeida. Eu estou de regresso amanhã.